Entrou mais uma XT pra gente fazer a carburação. O cliente da TDM 850 que a gente já tinha feito também. Motinho show de bola, zerada, porém falhando muito, né? Mãos à obra. Moto top, show. Gente, esse carburador, o pessoal tem um pouco de medo de tirar ele, porque ele dá muito trabalho. Mesmo você soltando a caixa de ar, tudo, ele dá muito trabalho, né? Então, o procedimento que a gente faz aqui para tirar esse carburador, lógico, solta os cabos, né? Já estão soltos aqui. Solta as abraçadeirinhas, né? Solta aqui, ó, de trás também. Aí. Né? Aí você vem aqui, tira o cabo. Mesma coisa. Aí a gente vai pro lado de lá agora. Então, esse parafuso eu já deixei ele solto, né? Aí a gente solta essa abraçadeirinha. Puxa de lado. Direcionou. Você vem, solta essa abraçadeira aqui, ó. E aí a gente dá uma forçadinha aqui, ó, o coletor, só para ele descolar, né? Aí a gente desloca ele por dentro. É bem ressecado, né? Olha. Muito ressecado.
aqui é o seguinte, a gente, se os coletores não estivessem tão ressecados, a gente soltava um, não precisaria soltar os dois, entendeu? Infelizmente a gente vai ter que soltar os dois coletores aqui, né? E já providenciar os coletores de admissão novos também, pra gente dar andamento aqui. Aí fica bem mais fácil de tirar o... Ah, como tá duro, rígido. E são paralelos. Já são paralelos já. Uma marca muito boa. Dentec. Os dois são paralelos. Aqui tá fácil. Olha. Tirou. Coloca o filtrinho do lado de lá. Esse filtro aqui, para quem não sabe, ele é para esse carburador somente. Ele é filtro de ar. E olha como ele tá. Ó. Tá bem contaminadão. Vamos ver o que acontece lá. Vou levar ele para a bancada agora. Voltando à explicação desse filtro aqui, ele é só para esse pistonete aqui, ó. Esse pistonete trabalha com vácuo, né? Ele trabalha com vácuo que vem por trás aqui pelo condutor de ar. São dois. Esse aqui é o mecânico, né? Esse aqui é o mecânico que com a aceleração dos cabos ele sobe automaticamente. E esse aqui é mais um carburador auxiliar, né? Como que ele funciona? As pessoas pensam que esse carburador aqui ele trabalha equalizado com esse, né? Esse trabalha equalizado com esse, não tem nada a ver, tá? Esse carburador aqui é o seguinte, ele, como eu disse, ele é um carburador auxiliar. Então você não pode deixar ele totalmente aberto, né? Ó, que nesse aqui já tá numa medida boa já. Já tá numa medida boa. Ele ficando linear aqui com a abertura do coletor de admissão, ele ficando aqui zerado aqui, você vai ver isso aqui como essa linha aqui dele aqui alinhado com os eixos, é isso aqui que você precisa. Você não precisa mais que isso. Ele só é um carburador auxiliar esse. Ok, vamos desmontar. Lá dentro lá você vê que ele tá bem sujo, né? Não dá pra mostrar direito. É isso aqui. Aqui eu já tô vendo já que o camarada chegado numa cola, ó. Aqui é cola. Mecânico dos bons. Legal. Aí está. Carburadorzinho fora da bicicleta. Vamos fazer a limpeza do camarada. Deixar ele novo de novo. Vou começar com a descarbonização, né? Que é a primeira coisa que a gente faz aqui.
Vamos esperar. Tá aí, gente, ó. Esse aqui é o líquido da parte externa do carburador. Legal, né?
Agora vamos aplicar o descarbonizante por dentro também, que ela tá bem sujo, né? Todos eles, todo lado dele, né? Os dois carburadores e aqui também. Vamos lá, vamos aplicar. Deixar aqui o descarbonizante operar um pouquinho, né? Esse aqui é a sujeira que sobrou da parte interna do carburador. Aí, ó. Então, o que a gente pode trocar num reparo de carburador? Ó, tudo isso aqui, ó, esses outros aqui de baixo aqui, ó, tudo isso veio no reparo novo, né? Mas isso aqui tudo você nunca vai trocar dentro de um reparo, dentro de um carburador, tá? Por quê? Diâmetro. Aí a pessoa fala, pô, mas o diâmetro não é a mesma coisa. O que acontece aqui, ó? Esses furos aqui, esses microfuros aqui, são para conduzir o ar, né? Conduzir o ar e fazer a mistura oxigênio
combustível e manda aqui para dentro desse furo maior. Nenhum deles é igual ao original que a gente tem ali, tá? E as agulhas também, por mais perfeitas e lindas que elas sejam, como estão aqui, lindas, você jamais vai trocar uma agulha original por uma agulha paralela, tá? Da melhor marca que for, a não ser que ela esteja com uma erosão, esteja torta, esteja perdida a medida, aí você compra uma outra original, mas nunca troque por uma paralela. Essas agulhas aqui, o difusor de alta, esse outro aqui do carburador secundário, esse giclê também, auxiliar, nenhum deles você vai trocar. Essas peças aqui ficam excluídas. Na verdade, o que você vai trocar lá, e ainda com análise, são essas peças aqui, tá? Agulha de boia, a sede, o anel O-ring dela, as borrachas, algumas você vai trocar, não todas, ok? Aqui o diafragma. O diafragma do pistonete, eu deixei o pistonete aqui pra gente ver também. Ele comprou o diafragma paralelo também. Eu opinei em não trocar. Eu opinei em limpar ele, porque se você coloca ele assim contra a luz, para você ver uma fuga de luz, alguma coisa, você vê que ele não tem furo nenhum. E ele não tem nem marca direito, ele tá novo praticamente, tá ótimo, tá? Então a gente vai trocar o que é coerente, que são essas peças aqui por aquelas velhas ali. Isso aqui o mecânico antigo dele fez essa junta aqui que não existe, né, ó. Aqui, ó. Agora vai ficar zero. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, ó. Eu ia substituir essa agulha aqui também. Mas olha a diferença aqui, ó. Essa aqui é a nova, essa é a antiga. Olha a diferença. Na hora de você regular o ar, imagina a diferença que isso dá, né? Tá vendo? Por isso que temos que analisar com certeza o que compramos e o que vamos colocar, tá bom?
parou ainda, né? Lá fora não parou, né? Aqui parou. Para bolar umas travas nela agora. Trava de disco, né? Trava de disco, trava de corrente. Sem alarme, não vai colocar alarme não, porque senão você vai se fuder.
Esse aí eu já vi num cara lá no seu Paulo. Ah, mas é pequenininho, cara, fazer eu tinha grupo, só que o bidão era diferente da dele. Iniciar medida, pô. Gente, isso aqui é mais uma regulagem desse carburador, tá? Da XT600, ó. Aqui a gente coloca, eu coloco sempre em 16 milímetros aqui, ó. Tá lá no paquímetro, tá quanto? 15,96, quase 16 milímetros, tá? Quase isso. Pra quê? Agora eu vou te explicar. Aqui é a quantidade que eu tirei de combustível com essa regulagem, tá? Então a gente coloca aqui no carburador, na cuba do carburador, ó. Se vocês prestarem atenção, desse lado aqui, ó, ali tem um furinho. Ele tá bem ali, ó, bem aqui na ponta do parafuso. O que é esse furinho aí? Ele é esse outro camarada aqui, ó. Bota aqui do lado, ó. Tá vendo aqui saindo gasolina? Ele é quem faz a ligação do combustível. Ó, se eu desnivelar, tá vendo? Se eu pôr pouco combustível, ele não vem gasolina pra lá, ó. O furinho tá exposto, tá? Virei um pouquinho mais pra cá, a gasolina começa a sair novamente. Então, esse camaradinho aqui, ele é ligado aqui, ó, no segundo carburador, que você precisa mandar combustível para ele também. Ele não tem uma cuba. Então os dois carburadores dependem de uma cuba só. Tá ok? Para alimentar esse carburador, o secundário, você precisa ter combustível aqui no primário. Legal? Isso é um segredinho. O pessoal não mostra isso aí, mas eu tô mostrando hoje. Valeu! Aqui, gente, ó, mais uma explicaçãozinha sobre a interligação, né, dos dois carburadores, aquele furinho que a gente tem, tá? Aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão alimentar o carburador, né? Aqui, essa mangueira tá trazendo gasolina para dentro do carburador. Trouxe a gasolina, você abre esse furinho aqui, que seria o dreno do carburador, tá? Fez isso, abriu o dreno, uma mangueirinha comum de nível, essa aqui que a gente tem aqui, ó. Lá dentro, quando estava aberto o carburador, vocês vão ver que aquele furinho ele fica aqui nesse nível. Olha a altura que tá, né? Mas o fabricante pede para que a gente mantenha esse nível aqui de combustível dentro da boia, dentro do carburador, tá ok? Então o nível não mente, tá aqui, ó. Se eu pegar a mangueira, baixar ela, ó, eu tô baixando ela aqui, ó. Ó,
tô subindo, tá? O nível não mente. Esse nível aqui por fora aqui é excelente. Para quem gosta de uma calibragem perfeita, é isso aí. Ele liga aqui, ó, um carburador ao outro. Tá ok? Agora vamos lá, gente. Vamos botar esse carburadorzinho lá para cantar, para encantar também, né? Vocês lembram daqui que eu falei do filtro do pistonete? Porque aqui vai um diafragma. Quando ele tá sem o filtrinho daqui, o que entra aqui é sujeira, impureza, pó, enfim, várias coisas entram aí que não fazem bem para essa borracha, né? Então, esse filtro, vocês estão vendo lá dentro? A espuma. Vende ele separado, mas para vocês acharem é muito difícil, tá? Então fica mais fácil fazer o que? Tira a espuma velha de dentro, às vezes bater no ar no sentido contrário, vocês expelem a espuma velha. E aí você pode substituir ela por uma outra, né? De uma densidade um pouquinho menor ou maior, tá? E aí, tá aí, ó, tá feito o serviço, agora é só instalar ela aqui. Ela vai ali, ó. Joga ela lá dentro, ela vai aqui. É isso aí. Preparada para montar. Bom, instalamos, trocamos os coletores, né? O cliente trouxe coletor novo. Tá aí os dois coletor novo. Aqui ainda falta botar a mangueira filtro aqui do pistonete. E agora a primeira ligada. Vamos ver, né? Motorzinho de partida bom. Show de bola. Gente, tá aí, motinho top, zerada. Com certeza o cliente vai ficar super satisfeito. Freio, carburador, manopla, retrovisores, tudo a manutenção, tudo certinha, tudo em dias. Agora vamos ver como que ela tá pra pegar, né? Finalizada novamente.